Oi, pessoal, bora conhecer minha casa? Olá, eu sou Amanda Fraga, designer de interiores, e eu moro nessa casa de vila com meu marido André e as minhas duas filhas, a Flor, de 7 anos, e a Gal, de 4 anos. A gente mora há 5 anos nessa casa e a gente veio pra cá porque eu engravidei da minha filha mais nova e a gente morava em Santos na época, num apartamento pequenininho, e a gente já queria se mudar para um espaço maior. E aí foi bem um momento de voltar para São Paulo, que nós somos de São Paulo. E aí a gente foi um achado, assim. E era muito para ser. A gente já estava até com um outro apartamento engatilhado, assinado. E aí a proprietária não assinava o contrato de aluguel. E aí chegou um e-mail falando que o apartamento tinha sido vendido. E já estava escolhido e resolvido. E aí, nesse meio tempo, a gente já tinha visto essa casa, tinha feito uma proposta, a proprietária não tinha aceitado. E ligaram pra gente nesse mesmo dia falando, olha, o proprietário mudou de ideia, vocês ainda têm interesse na casa? Então a gente sempre fala desde o início que era muito pra ser aqui, assim. Quando a gente entrou na casa, a gente amou a vila, é uma casa de vila, a gente já amou a vila, se apaixonou por ela. E a casa também, como ela é muito original, nos revestimentos, na planta e em tudo, isso também apaixonou a gente, assim. A gente gostou muito dela justamente por conta dessas características originais da casa. Então, foi isso que fez a gente escolher ela. E ter um quintal também, ainda mais que era época de pandemia. Então, pra gente ter um solzinho e poder, ter as plantas, fez toda a diferença. Aqui é a sala. Quando a gente se mudou, a casa é alugada e a casa era muito branca e sem vida. Então, e foi na pandemia. Então, ela também não foi construída assim de uma vez. A gente foi, ao longo do tempo, construindo esse lar e a decoração da nossa casa. E foi colocando quem nós somos aos poucos. Eu amo a arte popular brasileira. Eu amo a cultura brasileira no geral. Então isso também se espelha muito na decoração, nos objetos, nos tecidos e nas cores também escolhidas. E essa casa, a gente não fez reforma, a gente brincou muito com pintura, e decoração. A gente preservou bem e a gente gostou dela, inclusive, por conta dessa originalidade dela. Então a gente manteve a ardósia do piso. Quando a gente mudou, a escada ela era pintada, ela era pintada de cinza escuro. E eu já imaginei que por baixo do cinza escuro ia ter alguma coisa uma surpresa boa. Então a gente tirou a tinta, raspou a escada, fez uma baguncinha, e aí veio o granilite, que a gente adora. Então tem toda essa coisa da casinha antiga que a gente gosta mesmo, da cozinha original, enfim, tem várias pistas de quando ela foi feita, por exemplo. E eu gosto de aproveitar muito os móveis já existentes, que a gente traz assim ao longo da vida. E no meu apartamento antigo, essa peça, ela era um buffet da sala de jantar. E aí, quando a gente se mudou para cá, foi uma grata surpresa quando eu medi e vi que cabia perfeitamente apoiado no chão. E aí virou a sapateira da casa e um banco perto da porta de entrada. Enfim, a gente gosta muito dele aqui. É igual as poltronas, por exemplo, que também vieram da minha casa antiga. Então, tudo foi muito aproveitado e aí troca um tecido, restaura, muda de cor e a gente foi encontrando o canto de muita coisa que a gente já tinha. O sofá, por exemplo, eu comprei há muitos anos atrás e ele é cinza, como muitos sofás que existem por aí. E aí, ao longo do tempo, eu olhava para o sofá na minha casa antiga ainda e não estava feliz com ele cinza. E aí a gente mandou fazer essa capa, que eu adoro essa cor dele, meio caramelo. E a mesa rosa também, e aí a peça da Ilha do Ferro colorida. Então eu gosto muito desse mix de cores. E eu faço ele de uma maneira bem intuitiva também. Nada é muito definido e pensado assim, tem que ser uma mesa rosa aqui. Mas eu vou sentindo a vibe da casa e o que vai entrando em casa e compondo com cores e outros objetos e tudo mais.
Esse móvel aqui eu desenhei para guardar brinquedo das crianças, assim. Já o propósito dele desde o dia 1 era esse. Então os brinquedos ficam aqui e a ideia é que o espaço aqui na frente ficasse mais livre mesmo, porque é aqui que elas brincam, elas tiram as coisas e ficam brincando na sala, porque a proposta da casa era essa, era a gente ficar integrado juntos aqui na parte de baixo e não elas brincarem só no quarto delas, que elas pudessem aproveitar bastante aqui também. E aqui nesse cantinho também tem as listras que eu pintei, foi meu marido que pintou, na verdade, mas que eu pedi para ele pintar embaixo da viga, que eu adoro. As listras são como uma assinatura do meu trabalho também, eu uso bastante em cliente, eu adoro. E também tem parte da minha coleção amada de arte popular, os 2 bustos do Mestre Aberaldo, lá da Ilha do Ferro, o cacho de banana que eu amo, enfim, tem um pouco de tudo que eu gosto aqui nessa parte, perto da televisão também. Até porque a gente não queria que a televisão fosse, que a sala fosse voltada muito para essa televisão, né? Que a televisão não tivesse um altar, eu brinco e eu falo muito até para os meus clientes isso. Então, preenchido em volta de coisas que eu gosto muito e que a gente gosta de olhar, e, enfim. Oi, você já parou para pensar no que traz uma sensação de casa acolhedora? Tem a ver com o nosso jeito de viver, com as nossas memórias, mas também com encontrar um lugar seguro. É assim que a gente constrói aquele sentimento de pertencimento. E isso combina muito com a Yellow. Eles entendem que o mais importante é a gente viver o dia a dia em casa com conforto e segurança. Por isso, o seguro residencial da Yellow funciona como uma rede de proteção, sabe? Ele tá ali para garantir que você possa viver com toda a liberdade, seja dentro ou fora de casa. Quer entender melhor como funciona? O link com mais informações está na descrição do vídeo e você também pode conversar com seu corretor. Agora vamos continuar a visita de hoje? Aqui é a sala de jantar, que é super integrada com a sala. A mesa e as cadeiras também vieram da casa antiga. Aqui é a cristaleira, que a gente guarda todas as nossas louças, e em cima a gente aproveita para colocar alguns objetos queridos e de decoração e plantas, né? Aqui tem planta até no banheiro, tem planta em todos os cômodos, literalmente. Então, sempre tem uma plantinha, em todo lugar que a gente olha tem uma planta aqui em casa. E dentro desses objetos tem essa coleção de fósforos, que era da bisavó do meu marido. E fósforos super antigos, e ele continua a coleção, então ela vai crescendo, tem mais ainda guardados, né? A gente expõe alguns aí em cima. E nessa parede de galeria a gente vai colocando as nossas memórias de viagem, coloca presentes e outros objetos que a gente gosta muito também. Esse quadro, por exemplo, foi um primo da minha mãe lá da Espanha que pintou. Tem gravura do meu irmão, tem muitas memórias de viagem para Minas Gerais, para o Uruguai, para Portugal. Então, assim, é uma parede que ela se transforma o tempo todo, vira e mexe, a gente adiciona ou troca alguma arte, algum objeto, e ela nunca tá igual. Aqui na cozinha, como o resto da casa, ela era toda branquinha. E aí a gente não ia fazer reforma, né? E a gente pensou em pintar. E aí veio essa ideia, como já tinha essa marcenaria, veio essa ideia de fazer essa meia parede seguindo a altura da marcenaria. E a gente adora. Foi o primeiro verde que a gente usou quando a gente se mudou, essa cor, esse tom. E a gente ama e a gente nunca nem pensou em mexer. E aqui é o nosso quintalzinho, que apesar de pequenininho, a gente sempre coloca uma planta nova nele. A gente tem uma jabuticabeira que a gente adora e atrai muito passarinho, então a gente divide as jabuticabas com eles felizes, porque a gente recebe muitas visitas. Sempre tem uma planta nova, as meninas adoram ir no hortifruti comigo e pedir uma orquídea de presente, elas adoram também flores, então a gente sempre traz novas plantas para cá. E aqui o meu quarto foi o último cômodo que eu mexi na casa. E eu acho que ele foi assim, bem importante, até falando em relação ao meu trabalho, porque eu me permiti usar ele mais de laboratório e colocar bastante estampa, que era uma coisa que eu queria
muito já. E aí eu convidei a minha amigona, a Isa, para fazer uma estampa para mim, para o papel de parede. Ela ilustrou na aquarela, ela me deu essas aquarelas originais incríveis, inclusive, e criou o papel, que é uma coisa que eu adoro fazer nos projetos também, que são essas estampas exclusivas. E aí, a partir dele, veio a cabeceira listrada, as almofadas estampadas, a cortina xadrez, que eu adoro também. E, enfim, e aí eu amarrei com o rosa, que é parede e teto rosa, que é uma coisa que eu gosto muito de fazer também. Que é usar a cor na parede e no teto, né? A mesma cor. E aí, quando a gente se mudou, essa estante já existia, inclusive nessa mesma cor, que eu adoro, também não quis mexer. E nela a gente guarda nossos livros e mais memórias e fotos, né, de família, que eu adoro. Então fica um pouco de tudo. Tem objetos que eram da minha avó, que eu gosto muito. Então tem uns garimpos, tem um pouco de tudo. No quarto também tem um armário bem curioso, original da casa, que eles aproveitaram o vão da escada para fazer o armário. E aí tem essa escada, gavetas, que até quando eu vi as fotos do anúncio da casa, me chamou a atenção. E eu acho que traz um ar de mistério, do tipo, o que será que tem ali dentro, né? E é um armário. E no quarto também tem uma gravura do meu irmão, que eu adoro e que é bem importante. Ele fez uma cópia para cada um da família, então tem um na minha casa, um na casa dele, na casa da minha irmã e na dos meus pais. Então também é um dos objetos que eu mais gosto do quarto. Aqui é o quarto das meninas. Essa parede de bolinhas foi a primeira coisa que a gente fez quando se mudou aqui para casa. Eu estava grávida ainda da Gal. E eu, o André e a Flor, a gente que grudou tudo. Então tem uma memória afetiva grande nas bolinhas. Apesar dela já estar num outro momento querendo mudar, querendo renovar o quarto. Mas quando a gente pintou também, não faz tanto tempo, eu perguntei para elas a cor que elas queriam. Então elas que escolheram o verde água. E o quarto guarda muito do que são elas, né? Eu acho que reflete bem quem são elas. Tem muitos livros, elas adoram ler. E aí, quando elas souberam que ia ter a gravação, elas quiseram arrumar o quarto, né? Estavam preocupadas para o quarto sair bonito. E aí ficou um preguinho na parede de uma decoração que a gente mudou. E aí a minha filha mais velha chegou perto de mim e falou assim: mamãe, esse preguinho é um problema, a gente tem que resolver esse preguinho, não podia ter. Então aí a gente arrumou um enfeitinho que elas já tinham para colocar no preguinho e ficar tudo do jeito que elas queriam. E aqui tem um banheiro também, que era branquinho, e a gente pintou, que é uma solução ótima para quem mora de aluguel. E no banheiro também tinha uma banheira antiga que a gente nunca usou, não usa. E a gente acabou transformando a banheira num sofazinho, que é bem útil pra gente, assim, na nossa dinâmica de família. A casa reflete muito o clima da minha família, através, eu acho que das cores e da decoração, que as meninas gostam muito de dar os seus pitacos. E eu acho que a casa é lúdica e elas interagem com os objetos que tem dentro da casa. A gente mora na vila, então elas aproveitam pra caramba a vila. Tem um balanço na frente de casa que elas também amam se balançar. Até o piso do quintal é um piso antigo, pintado, e ele é cheio de mancha de tinta, porque essa é a ideia do quintal, na verdade. Elas brincam muito com tinta lá fora. Elas pintam a vila também, a rua, com giz de lousa. Elas pintam a cidade, elas pintam o asfalto da vila, e os vizinhos curtem, assim, né, essa arte delas por aí. Então, eu acho que tudo na casa é assim, a gente usa muito, sabe? A gente usa muito os quatro juntos. Então, todos os espaços são pra gente viver juntos e funcionar no dia a dia, assim. Obrigada pela visita, eu espero que vocês tenham gostado e que minha casa tenha inspirado vocês.